Olá pessoal, mais uma aula nossa, essa do dia 3 de setembro, né? Vamos abordar alguns conceitos importantes voltados para a ideia de psicologia social comunitária, que é a principal referência do nosso conteúdo da disciplina, legal? Em aulas anteriores abordamos uma série de conceitos envolvendo o movimento humano, ou seja, como os homens se mobilizavam, se movimentavam, e a construção das primeiras comunidades, primeiros vilarejos, a partir daí a criação das principais cidades e, consequentemente, nações. Claro que em cima desse desenvolvimento todo, toda essa estrutura, nós começamos a construir, ou pelo menos o homem começa a construir, uma identidade em termos culturais, ou seja, o indivíduo assimila a cultura proposta pelos seus pares. Junta-se essa turma, esse grupo, e a partir daí eles começam a criar características, começam a criar situações que eles entendem como válidas e importantes para a sobrevivência deles, no sentido de atendimento às necessidades inicialmente primárias e posteriormente secundárias, como a gente já abordou posteriormente. Durante esse desenvolvimento, o homem também desenvolve uma série de habilidades, não só habilidades motoras, como também habilidades intelectuais. E uma destas, graças à sua sensibilidade e capacidade perceptiva, passa a tomar consciência da sua existência e da existência do todo, dos fenômenos que o circundam. Então ele passa a compreender e entender a si mesmo e também a todos os acontecimentos do seu entorno. Desse contexto, dessa discussão toda sobre grupos e, consequentemente, comunitários, porque eu não consigo enxergar grupos isolados, sim, há um grupo, porque ali existe pessoas comuns, pessoas que procuram participar e ter objetivos comuns para conquistar esses referidos objetivos. E dentro desse grupo, considerado comunitário, são atribuídos papéis, são atribuídos valores, são atribuídos uma série de características para que cada vez mais seja reforçada essa questão de identidade do grupo e, consequentemente, cultural. Até aqui espero que vocês tenham entendido qual é a principal proposta do momento até darmos sequência ao nosso conteúdo. Questão de valores sociais, questão de ética, questão de costume, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, quando a gente entender bem o que vem a ser, por exemplo, a formação do indivíduo com relação aos valores e à ética, que vem algo bem depois, após todo o conhecimento adquirido. Em aulas anteriores também falamos de conhecimento adquirido, como o homem desenvolveu suas habilidades, qual foi a herança da linguagem, a herança da capacidade de pensar, a herança das habilidades motoras, isso tudo foi sendo passado de geração para geração. E em cima desse tipo de conhecimento, do passar de todo essas habilidades, nós adquirimos e desenvolvemos cada vez mais atividades. Então, de um conhecimento mais primitivo, mais popular, né? Nós temos hoje o que nós chamamos de conhecimento mais técnico, exemplificando. O homem pré-histórico tinha um conhecimento muito precário, primitivo, e hoje nós temos, por exemplo, essa aula que nós estamos fazendo é uma aula gravada com toda uma tecnologia. Eu até brinquei na aula de quinta-feira passada sobre um futuro, não estarei aqui, creio eu, com certeza, aliás, que nós vamos, por exemplo, ter professores dando aula através de um holograma. Imaginem isso. Então é a tecnologia que vai ser utilizada dentro da área da educação, né? E outras formas, ou seja, reuniões holográficas. O indivíduo pode estar no outro lado do mundo e vai estar presente ali de maneira holográfica. É muito interessante em função
de todo o desenvolvimento tecnológico do que o homem desenvolveu ao longo da sua jornada de existência, né? Portanto, gente, podemos começar a definir mais claramente, e que já foi falado, que o conceito de sociedade significa o quê? Valores, significados, hábitos, desenvolvimento pelos indivíduos em todos os sentidos. Então, sociedade, gente, é um agrupamento de pessoas que decidem entre si criar condições para atender suas necessidades primárias e secundárias. Que fique muito bem claro isso. Claro que, repito, eles vão melhorando, aperfeiçoando através do conhecimento que vai sendo adquirido, né? É a partir daí que o indivíduo assimila a identidade cultural, né? O que é isso? O indivíduo, com a sua capacidade de aprender, ele assimila, ele primeiro aceita, assimila, compreende e internaliza esses valores aí. Vamos exemplificar. Ele compreende a questão da comunidade, ou seja, ele sabe, ele compreende que estando com seus pares, a ele vai ser atendido uma série de necessidades, por exemplo, alimentação, aceitação, pertencimento, que já envolve uma segunda necessidade. O atendimento é uma segunda necessidade primária. Eu já encaminhei para vocês, inclusive nos slides, né? Encaminhei hoje os slides da estrutura da hierarquia das necessidades do Maslow, e lá na parte segunda, não, na parte das necessidades secundárias, há algumas considerações sobre o atendimento muito mais na esfera social. Segurança, proteção e autorrealização são um dos exemplos. Portanto, o indivíduo ele assimila a identidade cultural por conta da identificação que ele tem com seus pares e com aquilo que é oferecido a ele. E nesse momento eles trocam entre si, atenções ao atendimento. Por exemplo, se nós pegarmos uma comunidade aqui no Brasil, São Paulo, por exemplo, nós temos aqueles que têm seus papéis, que são de liderança, de organizadores, e que definem, estabelecem, propõem mudanças. Em contrapartida, nós temos os executores, aqueles que pegam uma ideia desses líderes, desses orientadores, e começam a executar essas solicitações, ou seja, a comunidade trabalha nesse sentido. Um exemplo bastante maluco que eu dei, também não lhe vou dar aqui também, em termos de identidade cultural, é uma ideia bastante geral, sobre um cupinzeiro, um formigueiro, por exemplo, né? Nós temos no cupinzeiro a rainha, né? O cupim-rainha, que ele tem como principal missão botar os ovos para novos cupins. Então nós temos os cupins que vão apanhar material para alimentação, material para poder preparar o cupinzeiro. Nós temos os trabalhadores, aqueles que montam, que fazem o cupim, aquela mistura de barro, de terra, enfim, com a saliva deles, eles vão construindo o cupinzeiro. E também os soldados do cupinzeiro. Se alguém tiver essa curiosidade, procura ser alguns documentários que vão observar isso. Então é uma comunidade que tem lá, né? Comunidade dos cupins, né? Que todos eles têm papéis previamente definidos. Legal? No caso do ser humano, não. No caso do ser humano, ele é convidado, ele sente a necessidade de pertencer a esse grupo e a partir do pertencimento começa a cumprir o seu papel, né? E é em cima dessa identidade cultural que nós começamos a trabalhar a questão da linguagem. Linguagem, gente, é o idioma, é a escrita dessa sociedade, dessa cultura. Por exemplo, nós temos a língua portuguesa no Brasil e em Portugal e em outros países aí do mundo, né? Assim como temos o inglês, que é a famosa língua universal, mas que é uma habilidade que o ser humano adquiriu em termos de herança. Então nós temos a linguagem, que é característica de um país, e é em cima dessa linguagem que são atribuídos os valores também. A linguagem não deixa de ser um valor desse sistema cultural aí.
Os costumes são fundamentais, também abordamos isso, não? E esses costumes, eles são tanto gerais como específicos de um grupo comunitário. Por exemplo, imaginemos pegar um exemplo bem legal da comunidade quilombola, né? Por coincidência, assisti recentemente um documentário que envolvia, ou pelo menos uma reportagem que envolvia como estavam vivendo ou como viviam os quilombolas. E é curioso porque eles estão presos a valores antigos. O atual não tem, eles não têm muitos recursos, eles vivem basicamente da terra. É um grupo pequeno, não é grande, é uma comunidade pequena, mas que tem seus hábitos, seus costumes, suas regras, suas normas, né? E que eles não permitem que uma outra sociedade venha e invada ali. Eles até compreendem, aceitam que as pessoas venham, mas eles não permitem que haja uma inversão dos seus valores. Ora, as tribos indígenas, guardadas as devidas proporções, também têm seus valores, seus costumes, e não mudam, não. Eles não aceitam mudança. Eles aceitam as pessoas virem participar, como aconteceu em muitos momentos na história do Brasil, mais recente, com os irmãos Vilas Boas e outros tantos que entraram em contato com os índios, e até hoje nós temos muitos costumes indígenas que realmente estão bastante enraizados na cultura indígena, e tantos outros que o próprio ser humano passa a desenvolver. Não é? É fundamental que essa cultura ocorra e ela se dinamize e vá se modificando na medida que o indivíduo se desenvolve. O que é isso? Há alguns valores, alguns costumes, eles deixam de existir para que outros possam surgir. Assim como nós temos na linguagem palavras que desaparecem, nós temos palavras novas que chegam, não é? Assim como nós temos os costumes. Muita gente alega que esses costumes eles são cíclicos, por exemplo, vão embora e voltam. Depende dos costumes, não é? Alguns costumes não voltam mais. Exemplo, a submissão da mulher era um hábito, um costume de que a mulher era submissa ao homem por forçar a educação, por questões da mulher ser submissa, por força da família que educa a mulher para ser dona de casa. Esses hábitos, esses costumes se perderam, não creio que voltam. Não é? E isso demonstra o desenvolvimento, o crescimento de uma sociedade, de um país onde o desenvolvimento acontece e acompanha as mudanças plenamente. Dentro desse contexto dos grupos comunitários, por exemplo, basicamente inicialmente eram feitas as ações comunitárias. Eu quero lembrar a vocês um dado interessante. Grupos sociais, comunitários de um modo mais geral, são bem antigos, né? Podemos citar, por exemplo, monges beneditinos. Na Idade Média, nós temos os monges que atendiam a mendigos, a indivíduos adoentados, a indivíduos comprometidos. Imagino, por exemplo, na peste negra, como as comunidades se mobilizaram para agir em função daquela epidemia, melhor dizendo, aquela pandemia, porque foi bastante grave a situação, se mobilizaram. Então, as comunidades se envolviam para poder ajudar na questão da alimentação, da orientação, da proteção, e até mesmo para sepultar os corpos. Não, o negócio foi bastante violento. Grupos religiosos, o grupo monges beneditinos, grupos religiosos de toda a ordem, grupos de filósofos já com uma proposta, com um objetivo já bem definido, bem diferente, né? Então, esses grupos podem ser considerados como grupos comunitários que envolvem pessoas em busca de determinados objetivos, muitas vezes mais abrangentes e outros mais específicos, não é? Por isso, há sempre uma ação social aí nesse sentido, não é? O indivíduo, ele pratica a ação social em função da busca, junto com seus pais, de melhores condições para poder sobreviver.
Dentro desse contexto, nós temos a missão. Todos nós temos uma missão, que é, na verdade, são atribuições, são incumbências, são funções, encargos que nós recebemos. E eles estão vinculados ao aprendizado e à aquisição do conhecimento e à tomada de consciência. O que significa isso, gente? Que desde pequeno a nós é dada uma missão, de acordo com as nossas características. Enquanto criança, a criança tem uma missão, sim, ela não sabe disso. Então tem uma missão. A missão dela é aprender, é educar, é ser educada, é entender as regras, é entender. Então essa é a missão dela, é o entendimento dela. À medida que ela cresce, serão dadas a elas outras atribuições, que nós elencamos aí os papéis, outras atribuições. Ela vai para a escola, ela já vai receber uma segunda socialização. Ali ela já tem uma incumbência, ela tem que conviver em grupos de seus pares diferentes dos familiares, não? Então ela é dada a incumbência de estudar, de novos aprendizados, de estabelecer novos vínculos sociais. As funções, por exemplo, algumas famílias estabelecem funções, o aluno tem que estudar tal hora, tem que fazer tal atividade tal hora, né? E à medida que ele cresce, essas responsabilidades, essas atribuições vão aumentando. Então, a nossa missão, de um modo mais geral, do ser humano, é estar constantemente ativo no sentido de participar do desenvolvimento social. Uma das atribuições, por exemplo, né, é um direito que é um dos direitos adquiridos, é o indivíduo poder votar. Isso é uma atribuição a todo ser humano dentro das condições que ele está, né? A incumbência, por exemplo, dele ser um indivíduo ordeiro, ser um indivíduo justo, ser um indivíduo educado, isso é uma incumbência. E tem como função, por exemplo, ajudar o outro, isso é uma característica dele. Ele tem como função ser um indivíduo respeitoso, para ser respeitado, e assim a coisa anda, né? A tomada de consciência é uma outra importante forma de compreensão da realidade. Então, é uma atribuição do indivíduo ter consciência do mundo à sua volta, da realidade à sua volta, né? Ele só consegue isso através do conhecimento, quando ele consegue identificar o mundo à volta dele e dar nome, identificar os acontecimentos, isso só através do processo de aprendizagem. Espero até aqui que estejam entendendo qual é a real proposta da nossa aula hoje, né? Depois dessa missão, gente, nós temos então o surgimento propriamente dito do surgimento da psicologia comunitária. Então, tudo isso nós falamos das questões da psicologia social, tá? Contra a forma como as sociedades foram se estruturando. Repito, mesmo nessas estruturas, grupos comunitários existiam, sim, eu creio que sempre existiram grupos comunitários. Mas foi nos anos 60 que efetivamente a coisa acontece. Eu encaminhei para vocês um artigo do José Ornelas, no qual o artigo aborda a questão da psicologia comunitária, e ali ele aborda a questão do surgimento da psicologia comunitária, ou seja, como emerge a ideia de comunidade. Isso surge nos anos 60. Em aulas anteriores eu comentei o seguinte: com o advento da psicologia social no século passado, mais especificamente com o trabalho de pesquisa realizado no pós-Primeira Guerra Mundial, que foram realizados uma série de trabalhos de pesquisa, tínhamos também nessa época um livro chamado Psicologia da Multidão, em que se abordava a questão da psicologia social. Essa psicologia social ela começa a abrir, ela começa a expandir-se, e aí nós começamos a entender a comunidade em si, o que são grupos comunitários. E isso ocorre nos anos 60 com a mudança de valores, de paradigmas e de modelos sociais. Tínhamos, pelo menos até os anos 50, início dos anos 60, um modelo cultural muito
patriarcal, muito centrado na família, cujos valores eram bem centrados, os papéis eram muito bem definidos, né? Eram papéis muito bem estruturados, então cada elemento tinha a sua função e cada um seguia normas e padrões de conduta que a sociedade estabelecia, né? Então era a esposa certinha, o pai responsável e os filhos, no caso, tinham uma educação, se vestiam de maneira adequada, aciados e eram modelos bastante rígidos, não? A partir dos anos 60, com uma série de mudanças que houve a liberdade de expressão, ou seja, uma nova modalidade, uma nova forma de cultura surgindo, que foi identificada como a comunidade hippie, ou seja, a quebra desses valores aí. Então entrou a questão de um novo modelo, o surgimento da pílula, a libertação da mulher em termos de, alguns brincam, né, a perda do sutiã, então a gente via o uso de drogas de maneira malucamente utilizado, né, uma série de acontecimentos que foram quebrando uma série de valores. Era o momento da radicalização dos valores sociais, né? Isso a gente sabe, Festival de Woodstock, muitos festivais pelo mundo afora. E no Brasil não é diferente. Tivemos também esses movimentos hippies, que eram o famoso paz e amor da época, né? Isso perdurou até os anos 70, para depois ir se diluindo ao longo de toda a história. No artigo do Dornelas, do Zé Dornelas, aparecem muito essas questões aí. E em 63, vai ser mais específicos, é que nós temos uma psicologia comunitária mais efetiva, no sentido de trabalho de pesquisa, trabalho de levantamento de dados, nos contextos da saúde mental, que nós temos as comunidades de saúde mental que trabalham junto aos problemas mentais dos indivíduos. Então, é aí que nós temos também o começo de um trabalho de investigação comunitária, que é o papel do psicólogo social. E também abordei lá na aula anterior comunidade no Brasil, ou seja, a partir dos anos 50, com o milagre brasileiro da industrialização, é que também começam a surgir os primeiros indicadores da psicologia comunitária. O indivíduo vem do campo, né, e passa a morar na periferia, no cinturão que circunda as grandes cidades, e ali eles começam a construir, nessas condições socioeconômicas, eles começam a construir condições de moradia, e aí nós temos todo um processo de desenvolvimento industrial, né, que foi o marco dos anos 50, dali para frente, mas que nas questões sociais, a gente abordou na aula passada, né, do dia 27, que as vistas grossas do governo não permitiu que essa comunidade desenvolvesse. Então a política social ela se perdeu ao longo de todos esses anos, aí, todas essas décadas que existem aí, né? Com relação ao método, vamos abordar isso na próxima aula, é verdade, isso é só um roteiro para a gente seguir. Na psicologia comunitária, o método, então, método é o caminho, é a maneira pelo qual se chega a um objetivo. Do grego, caminho ou via. Processo lógico, organizado e sistemático. Então, todo conceito, todo método, ele tem um processo lógico, não é uma coisa perdida, porque nós temos um conhecimento científico, ele exige um método lógico, organizado e sistematizado. E depois nós vamos falar da pesquisação, que é voltado para a área das ciências humanas, mais especificamente na psicologia social, né? A psicologia social, né? Onde faz-se pesquisa, onde se faz um trabalho voltado para as questões humanas, para as questões sociais. Então, basicamente, todo o trabalho da psicologia, ela embute, na área de humanas, não só da psicologia, não, envolve o método de pesquisa-ação que vamos poder abordar e espero que vocês me cobrem isso na aula que vier do dia 3. Tá bom, pessoal? Esse roteiro é só para vocês terem um referencial e na quinta-feira nós abordamos essas questões, ok? Tem umas páginas marcadas aí que é do nosso roteiro texto, tem uma pequena observação
nas páginas marcadas aí, que serve de referência do texto roteiro, tá bom? Um abraço para vocês.